Bom dia a todos que acompanham o Lanceara pelas redes sociais. Hoje estamos recebendo agora a Aline, que é psicóloga e colunista aqui do Lanceara, da coluna Você em Foco, que vai estar conversando um pouco conosco sobre o Janeiro Branco, né, explicando para nós o que é, a importância, para estarmos cientes da nossa saúde mental, certo, Aline? É isso aí, bom dia a vocês, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. E sim, hoje vamos falar um pouco sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental e sobre a importância de manter saúde mental, né? Afinal, nada como ter uma boa saúde mental para ter uma vida leve, para ter uma vida tranquila. Com certeza. E pode iniciar contando para nós, então, explicando, né, para quem está nos assistindo, o que é o Janeiro Branco? Então, o Janeiro Branco é um movimento social que tem por objetivo conscientizar as pessoas sobre uma cultura de saúde mental, sobre conscientizar sobre a importância de ter uma saúde mental, né? Porque afinal, a saúde mental é a base de tudo, né? É extremamente importante ter a saúde mental, né? E neste ano, o tema da campanha do Janeiro Branco é A Vida Pede Equilíbrio. E nada melhor do que equilíbrio para a gente manter uma vida tranquila, né? Com Porque certeza. quando é demais ou quando é de menos, com certeza desbalanceia o negócio aí, né? E aí pende para um lado e não funciona legal. Sim. E qual o motivo do nome ser Janeiro Branco? Então, o janeiro, em função, né, de ser o primeiro mês do ano, já por si ele traz mais reflexões para as pessoas, né? Avaliação de como foi o ano, metas para o próximo ano e tudo isso. Então, é como se o janeiro fosse meio que um portal entre ciclos fechados e ciclos para serem iniciados, né? Então, tem essa ideia em relação ao janeiro, né? E o branco, em função de remeter a uma folha, uma tela em branco, né? Onde a gente pode escrever, desenhar, se expressar da maneira como a gente quiser, né? Então, por isso que é janeiro branco, porque afinal a saúde mental é a gente ter a gente ter essa facilidade de nos expressar e lidar bem com as situações. É exatamente isso que eu ia te pedir. O que seria então a saúde mental, né? Para a gente compreender melhor, assim, o que seria a saúde mental? Então, normalmente quando se fala em saúde mental, a primeira coisa que vem à cabeça é que ter saúde mental é não ter uma doença mental. Porém, vai muito além disso, né? Porque você não precisa ter uma doença mental, você não precisa ter ansiedade, depressão, enfim, né? Nenhuma doença para você não ter saúde mental. Porque a saúde mental ela está muito ligada à maneira como você reage às situações desafiadoras da tua vida. Então, por exemplo, uma situação que te cause raiva. Você consegue reagir de uma maneira tranquila a isso? Ou você explode, você briga, você xinga? Né? As tuas relações interpessoais, como estão? Você tem um bom convívio com as pessoas? Ou você tem dificuldade nisso? Né? Então, tudo isso envolve saúde mental. No trabalho, você consegue lidar bem com tudo que acontece? Ou você tem problemas com isso? Né? Então, tudo isso envolve saúde mental. Então, resumindo, a saúde mental é a maneira como você reage às situações desafiadoras da vida. Se você reage bem, se você consegue dar conta daquilo, significa que você tem uma boa saúde mental. Agora, se está difícil de lidar com, se está pesado, talvez seja hora de buscar ajuda, talvez seja a tua saúde mental não esteja assim 100%. Claro. E nesse ponto também da saúde mental tá 100%, é dessa maneira então que eu consigo compreender como está a minha saúde mental, se ela está boa, se ela não está? Sim. Para você entender se você tem saúde mental, né, se a sua saúde mental ela está boa, a gente precisa realmente entender como você reage às situações, né? Então, como eu dizia, uma situação no trabalho, acontece algo que você não gostou. Como é que você reage? Você briga com as pessoas? Você sai frustrado e não consegue falar nada? Ou então você consegue, de uma maneira assertiva, falar o que te incomodou e buscar uma solução para isso? Né? Voltando à questão da raiva, que acho que é algo assim que é presente na vida de muitas pessoas, Sim. né? Porque a raiva é uma emoção e todo mundo sente, né? Só que a maneira como você lida com ela demonstra a tua saúde mental também, né? Porque assim, tem uma situação que te incomoda, aí você explode, você briga, quer dizer, você não consegue controlar essa situação. Então tem um problema aí, né? Porque a raiva, por mais que ela seja
algo muito rápido, né? Algo que acontece extremamente rápido, você consegue controlar essa reação. Sim. Óbvio que você precisa aprender como faz, né? Claro. Mas você ter saúde mental está muito ligado a essas questões, né? A como você lida no teu dia a dia com as coisas. Então, uma maneira de você saber, perceber se você tem saúde mental é você parar e avaliar e perceber se a tua vida está equilibrada, tanto nas áreas sociais, no trabalho, na área pessoal, né? Como tudo isso está acontecendo? Tem um equilíbrio ou não tem? Né? E aí, a partir disso, você consegue entender se tem saúde mental ou não. Uma coisa que eu percebo muito, assim, é que as pessoas costumam buscar ajuda e ainda com bastante dificuldade, com bastante Sim. receio, principalmente quando tem alguma patologia envolvida. Tô sofrendo com ansiedade, tô sofrendo com depressão, né? Que é o que mais aparece, assim, né? Só que aí a pessoa passa a vida inteira sofrendo, porque não consegue manter boas relações com as pessoas ao redor, porque não consegue ter uma reação legal aí quando tá com raiva, né? Às vezes ela acaba sendo meio que pisada pelas pessoas ao redor porque não consegue se impor, né? E aí passa a vida inteira sofrendo dessa maneira e não percebe que precisa buscar ajuda, justamente porque se tem essa ideia de que a saúde mental, ela só não tem saúde mental quando tem uma doença, e na verdade não é assim, né? Então, para você saber se você tem saúde mental, perceba, tá equilibrada, a tua vida tá equilibrada, você tá dando conta de todos os setores da tua vida? Ou será que tá difícil? Se tiver difícil, é uma boa hora para procurar ajuda. Procurar ajuda. Tá certo, porque essa é realmente a importância da saúde mental, né? Ela é importante porque justamente permeia toda a nossa vida. Toda a nossa caminhada, que nem você disse agora, às vezes a pessoa vai buscar ajuda quando às vezes já passou muito tempo sofrendo, muito tempo patinando em algo que você tivesse ido lá atrás, tinha resolvido muita coisa, né? Sim, exatamente. Claro que assim, antes tarde do que nunca, né? Claro, Aquele com velho certeza. ditado, né? Mas é super importante você manter uma saúde mental, porque eu acredito muito assim que a saúde mental ela acaba sendo a base de tudo, né? Porque se você não está bem mentalmente, você não está bem fisicamente também, né? Vamos usar, por exemplo, o exemplo da ansiedade, né? Se você tem uma crise de ansiedade, você tem inúmeros sintomas físicos, você tem palpitação, você tem tremor, você tem sensação de desmaio, né? Claro, e muitos outros. Se você tem depressão, por exemplo, você não tem força para sair da cama, né? Claro, num estágio mais profundo já, né? Mas tudo isso vai influenciar no teu dia a dia, né? Se você não tem saúde mental, tudo isso vai atrapalhar o teu dia a dia. E a falta de saúde mental, ela está muito ligada a sofrimento, né? Porque como eu disse antes, né, você não precisa ter uma patologia, mas o fato de você, por exemplo, não conseguir ter boas relações com as pessoas ao teu redor te causa um sofrimento, né? E se está te causando sofrimento, tá na hora de buscar ajuda. Na hora de buscar ajuda. E exatamente nesse ponto, a hora de buscar ajuda, então a pessoa ela tem que perceber isso, perceber que ela está precisando de ajuda, que não está conseguindo ter boas relações interpessoais, que ela está sofrendo. Aí esse é o momento então que ela tem que buscar ajuda. Esse seria o momento que ela pode perceber que ela está com uma saúde mental abalada, digamos assim. E isso seria mais ou menos isso, sim. Na verdade, né, repetindo o que eu sempre falo, né, é muito difícil. As pessoas, quando se trata de saúde mental, é difícil para as pessoas perceberem quando é o momento de buscar ajuda, né? Eu sempre digo que se você tem uma perna quebrada, você sabe que está quebrada, porque está doendo, porque às vezes tem uma fratura exposta, né? Sim. Então você sabe que você não consegue lidar com isso, que você precisa de um profissional especializado para isso. E aí você busca ajuda, né? Só que quando se trata de saúde mental, existe muita resistência em procurar ajuda, porque assim, as pessoas pensam assim, mas eu tenho que dar conta disso. É coisa da minha cabeça, eu preciso dar conta disso, né? E na verdade não é assim. Acaba se cobrando, né? Exato, a pessoa se cobra demais, né? Que é um outro fator que mostra que a pessoa não tem a saúde mental 100%, é muita cobrança, né? Mas, voltando então para a questão de procurar ajuda, né? Assim como quando você quebra uma perna, ou então quando, sei lá, você tem uma virose, você vai para o médico, né?
A saúde mental é a mesma coisa. Quando tem alguma situação que está interferindo no teu dia a dia, que está te causando dificuldades para resolver aquilo, né? Que você está vendo que tu até está dando conta, mas está difícil, procura ajuda, né? Eu sempre falo, você não precisa sofrer sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Existem maneiras de levar a vida de um jeito mais leve, né? Claro. Então, procurar terapia nesses momentos é extremamente importante, né? Então, para resumir tudo isso que eu falei, a hora de buscar ajuda é quando você percebe que está difícil de viver o teu dia a dia, quando você percebe que está pesado, né? Então procura ajuda, procura alguém para te ajudar a carregar esse fardo, né? Que aí com certeza o sofrimento vai ser bem menor. É verdade. E até nós estávamos conversando antes aqui, então, nessa questão do janeiro branco, o tema de equilíbrio, né? Nesse equilíbrio a gente estava conversando antes também questão de trabalho, né? Que às vezes muitas pessoas atualmente, com a grande demanda mais de trabalho, a pessoa acaba ficando estressada ou muito atarefada, ocorre a síndrome de burnout, né? Se me corrija se estiver falando errado. É isso. Que é outro problema também, que seria um alerta também de janeiro branco para que as pessoas se atentem, né? Para buscando esse equilíbrio. Isso, exatamente, né? A síndrome de burnout, ela está ligada a uma exaustão em função do trabalho, né? E o que eu vejo, assim, é que está se criando muito uma cultura de que tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E é claro que trabalhar é importante, né? Sim. É o que acaba regendo a nossa vida, Claro. né? Mas precisa ter o equilíbrio. Então, principalmente hoje, com a tecnologia, né? Então a gente tem o celular o tempo inteiro na mão, só que a gente tem um trabalho no celular também, né? E aí, então, se a gente parar para pensar, digamos assim, há 20 anos atrás, você ia para a empresa, você tinha o telefone fixo, claro, já existiam celulares, né, e tal, mas tinha o telefone lá na empresa, os problemas se concentravam lá, né? Agora, com o celular, com o WhatsApp, né, tudo isso, não fica mais, os problemas não ficam mais na empresa, você leva eles para casa, porque as pessoas te chamam fora de horário, né? Então você acaba resolvendo muita coisa e você não relaxa, né? Sim. E aí tudo isso ocasiona essa exaustão. Então, Claro. precisa sempre ter equilíbrio. E como eu costumo dizer, descansar é tão importante quanto trabalhar. Porque se você não estiver descansado, você não vai conseguir render o que você precisa render no outro dia, né? Então, a gente percebe muito também hoje problemas de insônia, né? Sim. Então a pessoa deita na cama e fica preocupado com o que tem para fazer no outro dia, né? Esse também é um sinal que a saúde mental não está ok. Claro. E aí precisa buscar ajuda. Tá certo. E tem algo mais que você gostaria de ressaltar para nós? Então, quero aproveitar esse espaço aqui, né, para divulgar um trabalho meu. Então, agora nessa próxima semana, eu estou fazendo o desafio Liberte-se da Ansiedade. Então, esse desafio ele é direcionado, como o nome já diz, né, para controle da ansiedade, para se livrar desses sintomas de ansiedade. Então, como que vai funcionar esse desafio? Ele é feito 100% através do WhatsApp, é tudo online, né? Então, nesses 7 dias, todas as manhãs, eu vou enviar para você uma tarefa para você colocar em prática durante o dia. Não é nada muito extenso que vai te tomar o dia todo, em questão de meia hora você coloca isso em prática, né? E essas tarefas, essas ações, elas são todas voltadas ao controle da ansiedade. Tudo isso que eu vou mandar para você nesses 7 dias são coisas que eu já aplico no dia a dia em consultório. Então, eu já sei que isso funciona, né? E aí, ao final desses 7 dias, você vai ter aí várias ferramentas para te ajudar no controle da ansiedade. Depois, no 8º dia, então, é um desafio de 7 dias, mas tem 8, né? No 8º dia, como bônus, então, a gente vai fazer uma aula ao vivo, onde a gente vai debater questões sobre o desafio, como é que foi, o que se sentiu, o que pode melhorar, o que estava bom, né? Fazer esse fechamento sobre o desafio e também traçar algumas estratégias para continuar colocando em prática o que você aprendeu nessa semana, né? Porque assim, a gente consegue nesses 7 dias organizar para que você aprenda a lidar com a ansiedade. Porém, se você fizer só esses 7 dias e parar, não vai funcionar, né? Você precisa dar continuidade. Então, uma das coisas que vai ter nessa aula ao vivo vai ser essas estratégias de continuidade.
Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse desafio, fique à vontade, não sei se pode chamar o pessoal aqui da redação para Pode passar chamar, o que meu daí contato. a gente passa o contato, né? A gente informa bem certinho. Ou também no meu Instagram, @psicoalinebedin, né? Pode me chamar no direct lá que eu respondo por lá sem problema nenhum, se tiver mais alguma dúvida. E as inscrições são limitadas, tá? Só tem apenas 10 vagas, né? Não tem mais as 10 vagas, né? Mas enfim, as inscrições são limitadas. E a princípio as inscrições vão até hoje, né? Mas eu estou estudando ali se eu vou prorrogar essas inscrições ou não, enfim, vamos ver como vai hoje, né? Uhum. E aí, enfim, mas se alguém tiver interesse em participar, né, desse desafio, é só me chamar no Instagram ou chamar o pessoal aqui do Lance que a gente dá um jeito. Com certeza, e fica aí o convite então para vocês, né, pessoal? Quero também agradecer, Aline, por ter cedido seu tempo, vindo aqui conosco, conversar conosco um pouco sobre o Janeiro Branco, que é um mês tão importante, né, nessa luta por uma boa saúde mental. Imagina, obrigada a vocês novamente pelo espaço, né? Então, é sempre importante falar sobre saúde mental, é sempre importante... a cada vez que a gente fala, né, a gente se conscientizar uma pessoa a cada vez já está ótimo. Já está né? ótimo, já é alguma coisa que está cumprindo. É isso aí. É isso aí. E para mais informações você consegue acessando lanceseara.com.br. Até mais!